Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Chegou a hora, o programa Voz da Profecia já está no ar e é muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Você que nos acompanha aí de qualquer lugar, qualquer parte do nosso imenso país, ou quem sabe você que nos assiste agora do exterior. Que bênçãos do Senhor se multipliquem na sua vida, sobretudo bênçãos espirituais, para que você creia em Deus de todo o seu coração e para que você também acredite que o nosso Cristo bendito, que por nós morreu e ressuscitou, ele virá e logo virá para buscar os seus filhinhos. Quero fazer um convite para você muito especial. A Igreja Adventista, aliás, a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista é a nossa igreja. E eu quero fazer um convite para você, que é exatamente para você ir a uma das nossas igrejas e participar de um culto conosco. Eu estou certo de que você será recebido com muito carinho pelos nossos irmãos. Geralmente os nossos cultos na Igreja Adventista acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Provavelmente você saiba onde tem uma Igreja Adventista aí mais perto de sua casa, mas se você não sabe, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Você descobre a Igreja Adventista mais perto da sua casa e vai lá nos fazer uma visita. Pode chegar lá e dizer, olha, eu fui convidado pela Novo Tempo, pelo pastor Gilson, pelo Quarteto Arautos do Rei, e eu vim aqui para participar com vocês, e eu tenho certeza que serão momentos muito agradáveis, espirituais, na presença do nosso maravilhoso Deus. No programa de hoje nós vamos ver o testemunho de um jovem, o Jefferson, que foi dedicado ao Senhor, foi consagrado ao Senhor desde o ventre. O Quarteto Arautos do Rei, é claro, vai cantar mais 2 músicas ainda no programa e eu terei a alegria de compartilhar com você um precioso texto da palavra do Senhor.
Fica com a gente, Voz da Profecia no ar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. O nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem. E livra-nos das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é o poder, é toda a honra e toda a glória pra sempre, pra sempre. Eu sou Jefferson, tenho 20 anos, moro em Arthur Nogueira e sou estudante de teologia no NASP Engenheiro Coelho. E eu tenho uma história que foi uma resposta de oração. O episódio que aconteceu na minha vida foi há alguns anos atrás, quando eu tinha 12 anos de idade. Minha família não era cristã, não éramos adventistas ainda. E nós vivíamos uma vida tranquila, ao mesmo tempo agitada, familiar, ali nossa rede familiar, né? E um certo dia, uma quarta-feira, na verdade, um tempo atrás, né, uma moça de uma outra denominação entrou em contato com a minha mãe. Minha mãe sempre entrava em contato com ela, mas dessa vez, elas conversando, e essa moça de outra denominação, ela disse para minha mãe o seguinte: Satanás já tem atacado o seu casamento, e ele vai atacar um dos seus filhos. Eu lembro que minha mãe ficou bem triste naqueles dias, meu pai também, mas mesmo assim continuamos seguindo a vida da forma que a gente achava melhor, né? E meu pai tinha um contato com a igreja adventista quando criança, bem pequeno, porque nós temos alguns parentes que são adventistas já há muitos anos, e ele teve esse contato quando pequeno, porém não foi um contato permanente, que permaneceu ao longo da sua vida. E aí um certo dia ele estava em casa, junto com a gente assim, chegou do serviço, ele trouxe algumas coisas pra gente comer, alguns petiscos, né? Assistindo o jogo, um torneio internacional, que nosso time estava competindo, e beleza, assistimos o jogo, todo mundo bem, família, e na hora de dormir, eu senti um pequeno incômodo na minha garganta. Eu falei: pai, eu tenho algo estranho na minha garganta. Ele falou: não, deve ser por conta do sorvete que você tomou. Eu falei: então tranquilo, verdade. E então eu subi e fui dormir. Nessa noite eu dormi com a minha avó, e eu deitei na cama para dormir, e minha avó, ela não dorme se a televisão estiver ligada, e a televisão nesse dia estava ligada. E ela ficou: Jefferson, desliga a televisão, uma vez, né? Jefferson, desliga a televisão, segunda vez, e eu não respondi a ela. E aí na terceira vez ela até me beliscou, falou: Jefferson, desliga a televisão, porque eu sempre obedeço quando ela pedia, né? Ela falou: nossa, você está desobediente. E levantou e foi desligar. Porém eu não respondi a ela mesmo assim.
Então ela tomou a atitude assim de ligar a luz para ver o que estava acontecendo, né? E quando ela ligou a luz e olhou para a cama, eu estava tremendo muito, meu olho virado só para cima assim, tremendo, agitado. E ela viu que eu não respondia mais quando ela chamava, então ela começou a gritar. E gritou meu pai: Reginaldo, o Jefferson está morrendo, corre aqui. E aí meu pai saiu do quarto dele desesperado, e quando foi lá no quarto que eu estava, ele viu que eu estava bem ruim, tentou fazer massagem cardíaca, imaginando que era isso, e não mudava em nada, então ele me pegou no colo assim bem rápido e foi pro primeiro pronto-socorro, que tinha mais próximo da minha casa, né? Chegando lá, os enfermeiros, o médico e tal, me passaram 2 doses de Azepam, e eu tomei naquele momento. E ali eles tentaram fazer vários tratamentos diferentes e viram que não ia ter solução ali no pronto-socorro. Então eles tomaram a iniciativa de me mandar para um outro hospital, um hospital maior, de referência ali em São Paulo, para que eu pudesse continuar seguindo o tratamento. E cheguei nesse outro hospital e meu pai no carro desesperado, minha mãe conta, ele gritava: Jesus de Nazaré, salva meu filho e tal. E aí a gente chegou no outro hospital, eu estava na ambulância, eles com o carro atrás, e quando eu cheguei lá me deram mais 3 doses de Azepam e fora outros medicamentos que eu tomei ali também. E ali na emergência do hospital avisou toda a família foi comunicada que meu estado era grave e eles se dirigiram para o hospital. E meu pai e minha mãe estavam comigo naquela madrugada e a gente estava na emergência ali, e emergência de hospital em São Paulo sempre chega casos ruins ali, né? Casos trágicos até. Então meu pai tomou a iniciativa de pedir para o médico que me retirasse daquela ala e colocasse em outro setor do hospital. E aí o médico viu ali o melhor lugar e me colocou em um corredor, onde havia 4 paredes, a minha maca e as 2 cadeiras, que eram onde meu pai e minha mãe ficariam sentados. E passada a madrugada toda ali, eu não reagia ao meu quadro clínico, e aí veio um médico, um psiquiatra, conversar com meu pai e com a minha mãe, e ele chegou para o meu pai e falou assim: olha pai, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que você pode ir para sua casa, né, descansar essa madrugada, até mesmo amanhã, e talvez amanhã à tarde você volte. Pela quantidade de medicamentos que ele tomou, um elefante dormiria 3 dias. E então, você pode ir, pode descansar e depois você volta. E a segunda notícia é a seguinte: seu filho não volta mais normal para casa. Seu filho vai ser vegetativo para o resto da vida, pois faltou oxigênio no cérebro dele. E ali o chão para o meu pai abriu, né? Podemos dizer assim. Ele ficou bem desesperado, bem triste. Minha mãe até o momento não sabia. E ele pediu para ir para fora do hospital. E ele foi com aquele pensamento, né, que o oxigênio que faltava no meu cérebro ali no momento poderia ser Jesus Cristo, e que Jesus Cristo iria me ajudar. E ele saiu para fora do hospital e ele disse que o céu estava negro, né, segundo as palavras dele, e havia uma única estrela no céu. E ao ele olhar para aquela estrela, ele orou e falou: Deus, se o Senhor salvar a vida do meu filho, eu vou procurar o teu caminho e toda a minha casa vai te servir. E aí passou alguns minutos, a família tinha chegado no hospital, meus tios, e eu comecei a me debater na maca, porque ao mesmo tempo que eu estava sob efeito do medicamento, eu estava acordando e não sabia onde eu estava, e aí me amarraram na maca, e eu comecei a gritar o nome do meu pai. Meu pai veio, conversou comigo, eu acalmei, me desamarraram, e ele ficou do meu lado ali um bom tempo, e eu dormi de novo. E aí 6 horas da manhã, melhor dizendo, da mesma madrugada, eu acordei, me movimentei na maca, e meu pai levantou da cadeira, ansioso para ver como que eu estava, né? Ele chegou perto de mim e falou: Jefferson, qual que é meu nome? Eu falei: Reginaldo, pai. Aí ele já ficou um pouco feliz, né? E ele começou: e quantos dedos tem aqui? Eu falei: 1. E aqui 2. E aqui 3. Aí eu falei: pai, tô bem, só que me dá licença. Aí ele olhou para mim: por que licença? Eu falei: que meu médico tá indo embora. E ele: que médico, filho? Eu falei: pai, mas por que meu médico tá descalço? Ele tem algo nas mãos, o cabelo dele é grisalho. Foi ele que me curou, foi ele que me trouxe de volta para a vida. Foi ele que fez com que eu acordasse aqui. E aí meu pai olhou no corredor, não havia ninguém, a não ser as 4 paredes que estavam ali, minha maca e as 2 cadeiras. E nós entendemos naquele momento que Jesus tinha ido ali, um anjo de Deus tinha ido ali e me curado, né? Me trago de volta à vida. Então depois disso, 9 horas da manhã, eu acordei novamente, que depois desse fato eu voltei a dormir. E eu acordei depois de 9 horas, não conseguia movimentar, aí fiquei na cadeira de roda por um período, até o efeito do medicamento passar, e assim que o efeito do medicamento passou, eu saí pela porta principal do hospital, sem nenhuma sequela, e nós fomos todos batizados, a família toda batizada na igreja adventista, através da oração que meu pai fez naquele dia e que Deus escutou e nos fez vencedores, né?
Que o Senhor abençoe o Jefferson em seus sonhos, em seus planos de ser um pastor, para que você siga Jefferson sendo um homem de Deus e cada vez mais consagrado ao Senhor. E eu tenho certeza que você ainda vai trazer muitas alegrias para os seus pais e, sobretudo, por seu Deus, para o seu Deus, dedicando assim sua vida ao Senhor. E como é bom saber que o nosso Deus nos socorre, não é? Ele ouve as nossas preces, Ele atende às nossas orações. E por falar em oração, nós vamos pensar hoje no momento crucial da vida de Cristo, quando Ele estava num jardim chamado Getsêmani, pouco antes de ser preso. Ali Jesus, por 3 vezes, fez a mesma oração ao seu Pai. Vamos pensar juntos, logo após o comercial, logo após o intervalo, né? Porque o nosso intervalo aqui nem é comercial, você sabe, é um intervalo com mensagens para você. Mas logo após esse intervalo, nós vamos pensar juntos nesse momento sublime da vida do Senhor, quando Ele orou no jardim do Getsêmani. Prontinho, já estamos de volta. Esse é o programa A Voz da Profecia e muito obrigado porque você está aí disposto nesse momento a buscar a palavra do Senhor. E a gente, por falar em momento, está vivendo assim uma época do ano muito especial, não é? Natal, aí, iminência do Ano Novo. Esse é um período em que a gente fica assim, muitas vezes mais reflexivo, quem sabe um pouco mais aberto para buscar a Deus, expressando gratidão pelo ano que está se findando, ao mesmo tempo pedindo a Deus bênçãos para o novo ano, fazendo novos propósitos, quem sabe inclusive propósitos espirituais. Que o bom Deus continue abençoando muito você, viu? Que Jesus Cristo cada dia possa nascer em seu coração, nascer em sua vida, e que o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, possa iluminar seus caminhos, para que ao entrarmos no novo ano, nós estejamos seguros de que nada temos a temer, porque a bênção do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa. Por isso eu aproveito e em nome de toda a equipe daqui do programa A Voz da Profecia, nós desejamos a você e a sua família muitas felicidades, muitas alegrias com a bênção do Pai Celestial. Vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê discernimento da sua palavra. Pai querido, nesta hora, Senhor, tão sublime, quando estamos na Tua presença, nós te suplicamos, permanece conosco, Senhor, e que a luz de Tua palavra possa guiar os nossos pensamentos nessa hora. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu já quero convidar você então para a gente abrir a Bíblia, aqui no Evangelho escrito por João. Estamos já há alguns meses nessa série, não é? Baseada no Evangelho de João, e ainda temos mais programas e mais mensagens baseadas nesse fabuloso Evangelho. É João capítulo 18, verso 1, está escrito assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Isto aqui foi na noite de quinta-feira. No dia seguinte, Jesus seria crucificado. Jesus, depois de participar de uma ceia, da Páscoa com seus discípulos, com os apóstolos, Jesus, então, o texto bíblico diz que vai para esse jardim, que inclusive era chamado Getsêmani. E o que foi que Jesus foi fazer? Qual era a intenção de Jesus ao ir ao jardim? Fica melhor falar assim, não é? Qual era o propósito de Cristo ao se dirigir para o jardim do Getsêmani? Jesus foi ali orar. E por falar em oração, uma pergunta: como vai a sua vida de oração? Outro dia eu li um pensamento que achei curioso. Alguém disse assim: se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Você estaria fortinho, gordinho, bem nutrido? Ou quem sabe você estaria leve, seco, só pele e osso? Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Como está a nossa vida de oração? Você sabe que o mundo
assim, de forma geral, não valoriza a oração. O mundo não crê na oração. Geralmente as pessoas, em sua maioria por aí, as pessoas nem sequer oram. E às vezes quando oram é assim, num momento de extremo desespero, de pavor, de muito medo. Ou então muitos oram, mas apenas para buscar e para pedir a Deus bênçãos materiais. No entanto, em relação aos cristãos, é claro que muitos oram, né? Se não todos, mas a maioria ora. Só que tem um detalhe, na verdade nós não sabemos bem como a oração funciona, né? E umas, assim, dá a entender que elas funcionam muito bem, muito ok, mas outras aparentemente não funcionam. Se você for, exemplo, Atos capítulo 12, ali está escrito que o rei Herodes prendeu Tiago e Pedro, 2 discípulos de Cristo, e a razão deles terem sido presos pelo fato de estarem pregando o evangelho. O rei Herodes prende Tiago e Pedro, e o texto bíblico diz que a igreja ora pelos dois. E sabe o que aconteceu? Um anjo veio e libertou Pedro da prisão. No entanto, Tiago foi assassinado pelo rei Herodes. Como pode ser isso? Deus ouviu a oração em relação a Pedro, porém Deus ignorou a oração da igreja quanto a Tiago. Outro exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Ali está a história do destemido profeta Elias, o grande Elias. Está escrito que em determinado momento, quando Elias estava diante do rei Acabe com todo o povo de Israel, no Monte Carmelo, Elias orou a Deus e pediu a Deus que enviasse fogo do céu, e imediatamente desceu fogo do céu. Logo depois, Elias orou pedindo a Deus que enviasse chuva, e a chuva veio. Mas se você for à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ali Paulo diz que por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo a Deus que lhe tirasse um espinho na carne. Paulo não diz especificamente o que era, ele usa essa expressão espinho na carne. Muitos creem que Paulo esteja fazendo referência aí a uma deficiência visual que ele tinha. Mas o fato é que Paulo orou por 3 vezes pedindo a Deus essa bênção, e por 3 vezes Paulo diz assim que Deus disse não. O Senhor apenas respondeu dizendo, a minha graça te basta. Você percebe? Um homem de Deus ora, pede fogo, chuva, Deus responde na hora. O outro com a mesma sinceridade ora e Deus simplesmente diz não. Vamos ver a oração que Jesus fez lá no jardim do Getsemane? João faz apenas a introdução do assunto, porém Mateus ele vai dando muitos detalhes sobre essa oração de Jesus. E eu convido você então para Mateus capítulo 26. Se você tem a Bíblia e costuma acompanhar a leitura aí no texto bíblico, vamos a Mateus capítulo 26. Mateus 26, a partir do verso 36. Veja o que está escrito. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está pedindo ao Pai, dizendo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, Senhor, que eu não morra, que eu não sofra a tortura e a agonia da cruz. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas eu gosto quando vejo Jesus dizendo assim, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E agora no verso 40 diz assim, e voltando para os discípulos achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou aos discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis o traidor se aproxima. Tremendo isso aqui, não é? Pense bem, Jesus, o Filho de Deus, o eterno Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, aquele que veio para nos salvar, viveu cerca de 33 anos nesse mundo e está chegando agora o final de sua missão. E Jesus vai para esse lugar de oração e sabe que logo em seguida virão os seus inimigos, liderados por um dos seus discípulos, o traidor, Judas Iscariotes. Jesus sabe que está chegando a hora final, a hora de passar pelo seu batismo de sangue. Jesus sabe que está chegando a hora de simbolicamente receber sobre os seus ombros todos os nossos pecados e ser separado do Pai, porque o pecado separa de Deus. Jesus sabe que está chegando a hora crucial e ele está em agonia. E por 3 vezes, como nós vimos aqui, Jesus ora e diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. A humanidade de Jesus estava recuando diante do último sacrifício, do sofrimento. Jesus mostra que, como todo ser humano, porque ele se tornou verdadeiramente homem, Jesus mostra que ele, como todos nós, tinha instinto de conservação. O desejo de Cristo naquela hora não era morrer, mas era de viver. Porém, é claro, a gente sabe, a maior dor de Jesus, certamente, o maior receio de Jesus, não era pelo sofrimento causado pela crucifixão. A sua maior dor era saber que, ao receber os nossos pecados, ele se sentiria afastado e separado do Pai. Por isso ele orou e disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas, como eu disse, eu gosto quando Jesus diz assim: faça-se, no entanto, a tua vontade. E a vontade do Pai era que Jesus morresse por nós. Porque o Pai sabia que a única forma de nós, pecadores condenados à morte, nos reconciliarmos com Ele, era por meio do sacrifício do seu Filho. Então, eu posso dizer que o Pai não atendeu a oração de Jesus. Ou melhor, o Pai atendeu a oração de Jesus, porém, segundo a sua vontade e não a vontade de Cristo naquela hora. E aqui tem uma lição para nós tremenda. Sabe qual é? Aliás, há muitas lições, mas eu tiro uma aqui em especial. Toda vez que nós orarmos a Deus, pedindo bênçãos materiais, nós devemos ter a sabedoria, a iniciativa e a humildade de dizermos assim: Senhor, faça-se, no entanto, segundo a tua vontade. Você compreende? Quando eu falo de bênçãos materiais, eu estou falando, por exemplo, você está muito doente, está para morrer, você pede a Deus para curar você. Isso é uma bênção material. Claro, você pode pedir, pode, deve pedir, ora, é natural que peça, mas você diga assim: faça-se, no entanto, Senhor, segundo a tua vontade. Quando você pede cura, quando você pede saúde, quando você pede vida, quando você pede emprego, pede talvez uma promoção lá no seu trabalho, quando você pede a Deus a possibilidade de você fazer, quem sabe, uma viagem dos sonhos, quando você pede a Deus que lhe ajude a se casar, fala sempre assim: Senhor, esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. No entanto, Senhor, eu peço que o Senhor atenda de acordo com a tua vontade. Isso mostra que nós temos consciência de que Deus só quer o melhor para nós. E Deus enxerga lá na frente, Ele vê muito mais do que nós. Então, Senhor, se o meu pedido está de acordo com a tua vontade, que seja feito. Mas se não estiver, Senhor, desista do meu pedido e realiza o teu propósito, a tua vontade na minha vida. Oh, sem dúvida, há sabedoria nisso. Mas olha aqui, quando a gente pede a Deus bênçãos espirituais, aí a gente não precisa dizer se for da tua vontade. Por exemplo, você ora e diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados se for da tua vontade. Não, não precisa dizer assim. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em perdoar os seus pecados. Você deve confessá-los nominalmente ao Senhor e creia, Deus vai atender a sua oração e vai perdoar você. Quando você ora e diz assim: Senhor, converte o meu coração a Ti, muda a minha natureza, me ajude, Senhor, a ser uma pessoa mais espiritual, se for da Tua vontade. Não precisa falar assim, porque é da vontade de Deus que você se converta e seja uma pessoa mais espiritual.
Quando você ora e diz assim, Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito. Oh, Senhor, habita no meu coração. Creia, você nem precisa dizer, Senhor, se for da tua vontade, porque é da vontade de Deus. Então é assim, quando pedimos bênçãos materiais, nós sujeitamos à vontade do Senhor, mas quando nós pedimos bênçãos espirituais, nós podemos saber que é e sempre será da vontade do Senhor nos abençoar nesse sentido. Eu trouxe um texto de Ellen White, que está no livro Caminho para Cristo, página 96. Eu acho esse texto muito lindo e muito esclarecedor. A ideia é assim, quando você ora e sua oração não é atendida do jeito que você gostaria. Ouça o que está escrito. Quando nossas orações ficam aparentemente sem respostas, devemos nos apegar à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas. E receberemos as bênçãos que mais necessitamos. Pretender, no entanto, ouça isso, pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida do modo e no sentido particular que nós desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder qualquer benefício aos que são sinceros. Não tenha medo de confiar nele, ainda que não veja a resposta imediata às suas orações. Apoie-se na segura promessa, peçam e receberão. Glória a Deus, é assim mesmo. Quando você orar e não tiver a resposta que você desejar, ainda assim permaneça confiando no Senhor. E, aliás, essa é uma evidência de uma fé amadurecida, de uma fé profunda, de uma fé que está firmada em Deus e não simplesmente nas respostas de Deus. Eu gosto de dizer que o que sela, o que confirma, autentica a verdadeira fé, não é receber respostas imediatas às nossas orações. É claro que isso é bom, não é? E muitas vezes acontece. E a gente fica feliz quando a gente faz uma oração e Deus responde na hora e do jeito que a gente pediu. Claro que a gente fica feliz, mas creia, o que confirma a verdadeira fé é quando você ora, não tem a resposta que gostaria e ainda assim você continua crendo no Senhor. Ainda assim você continua glorificando a Deus, mesmo sem entender o porquê da resposta de Deus não ser de acordo com o que você pediu. Isto sim revela uma fé amadurecida, aprofundada e firmada em Deus. Paulo diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós atua. Isso está lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. Não é bom pensar assim? Deus é infinitamente capaz para fazer mais do que nós pedimos ou mesmo nós pensamos, porque Deus nos ama, nós somos objetos do amor de Deus. Eu queria esclarecer algumas coisinhas com você aqui, sobre essa questão da oração e vou procurar fazer isso de uma forma rápida e prática. Alguns às vezes dizem assim, por que a gente fecha os olhos na hora de orar? Não sei se alguém já perguntou isso para você, ou quem sabe você que está me assistindo agora tem essa curiosidade, por que geralmente os cristãos oram com os olhos fechados? Veja, não há nada místico nisso aqui. A gente fecha os olhos apenas com a intenção de nos concentrarmos mais no que nós estamos pensando ou no que nós estamos falando ali no momento da oração. Não tem problema nenhum orar com os olhos abertos, ok? Desde que você esteja concentrado na sua oração. Em João capítulo 11, outro dia nós pensamos nesse texto, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Está escrito que Jesus se aproximou da sepultura de Lázaro e então ele abriu os braços e olhou para o céu e fez uma oração. Ora, certamente Jesus ali estava em pé, estava com os olhos abertos. Não há problema nenhum você orar assim com seus olhos abertos, desde que você esteja concentrado na sua oração. Você compreende? Se bem que tem um detalhe, você vai a uma igreja, na hora da oração todo mundo fecha os olhos e você fica com o olhão aberto lá, olhando para todo lado, olhando para as pessoas com os olhos fechados. Não, aí não é legal. Aí você está sendo um pouco deselegante, irreverente. Se você não consegue fechar os olhos porque talvez não se sinta bem de olhos fechados, ali naquele momento então você fica na sua ali, quietinho, quem sabe olhando para baixo, olhando para os seus pés, já que você não quer fechar os olhos,
mas fica em oração. Porque o mais importante não é se os olhos estão abertos ou fechados, mas é se os seus pensamentos estão ligados a Deus. E, inclusive, muitas vezes a gente assim abaixa a cabeça, ou então a gente se ajoelha na hora da oração, não é? Algumas pessoas pensam que só podem orar se for ajoelhado. Deus só aceita se você estiver ajoelhado. Ou não pense assim. Isso é um excesso, isso é um exagero. Não há apoio bíblico para esse tipo de pensamento. Agora, é verdade que quando nos ajoelhamos, pelo menos aparentemente, nós estamos demonstrando reverência. Porém, mais importante do que a atitude exterior é o coração, é o interior, está verdadeiramente reverente na presença do Senhor. Às vezes também algumas pessoas dizem assim: pastor, melhor horário de orar é de madrugada, não é? Eu penso que esse é um bom horário para muitas pessoas, mas não para todas, porque tem gente que não consegue acordar de madrugada, e se acordar de madrugada talvez vai ficar muito intranquilo e vai se sentir mal. Então o melhor horário para você orar é aquele quando você se sente bem, se sente em paz, se sente tranquilo. A madrugada geralmente é uma hora boa, porque sua mente está mais descansada, porque há silêncio no ambiente, não é? Geralmente as pessoas não vão ficar mandando mensagens para você de madrugada, se bem que tem gente que não larga o celular, não é? E fica mandando mensagem para a gente o tempo todo, enchendo a paciência da gente o tempo todo. Por falar nisso, quem vive mandando mensagem para mim todo dia, toda hora, dá um tempo, porque eu já não estou aguentando mais. Uau! Eu falei aqui agora em nome de milhões de pessoas, em nome de milhões de pessoas. Mas olha, fala sério, de madrugada é uma hora boa de orar, desde que seja bom para você, porque sua mente vai estar descansada, vai ter silêncio no ambiente, não vai ter gente lhe incomodando, é legal, mas você pode orar durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, qualquer hora, porque o nosso maravilhoso Deus está pronto sempre para ouvir a nossa oração. Outra coisa, qual o melhor lugar para orar? Na igreja? A igreja é um bom lugar, e a gente sempre deve ir à igreja, mas ouça isso, a igreja não é um fim em si mesma, a igreja é um meio. A salvação não está na igreja, a salvação está no Senhor Jesus Cristo. A igreja é importante para nos instruir, para nos motivar, para nos ensinar. Nós nos apoiamos uns aos outros quando estamos ali reunidos na congregação, né, ali no templo, tudo isso é importante. Mas creia, Deus não ouve sua oração só lá na igreja. Deus ouve sua oração aonde você estiver, desde que você ore ao Senhor com sinceridade, ok? Inclusive, já viu cristãos que só querem orar agora no monte? Virou uma moda agora, vamos para o monte orar. Parece que Deus só ouve a gente no monte, porque no monte a gente está mais perto do céu. Você pode estar no vale, você pode estar no lugar mais profundo da terra. Se você orar a Deus com sinceridade, Ele vai ouvir você. Jesus gostava de orar no monte, porque Jesus era muito assediado, as pessoas não deixavam Jesus em paz em momento nenhum. Então, às vezes, Ele fugia para o monte para poder ter seu momento em particular com seu Pai. E claro, ali no monte, Jesus também estava em meio à natureza, estava no silêncio. Não tem problema se você quer ir orar no monte, mas por favor não pense que só no monte é que o Senhor ouve a sua oração, porque como já disse, Ele nos ouve toda hora e em todo lugar. E oração também não é só para pedir e agradecer. Peça o tanto que você quiser. Procure agradecer bastante também. Mas a oração é para nós confessarmos nossos pecados. A oração é para nós conversarmos com o nosso Deus. A oração é para você exaltar, para você glorificar a Deus. É para você contar ao Senhor o que tem havido, o que tem ocorrido na sua vida, de bom, de ruim, de alegre, de triste, enfim. A oração é um diálogo com o nosso Deus. E como é doce, como é maravilhoso orar. Eu quero estimular você a orar sempre, a buscar sempre ao Senhor em oração. Eu gosto de um pensamento de Philip Keller. Ele diz assim: a oração tranquiliza o coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Bonito isso, não é? Repito, a oração tranquiliza o nosso coração, fortalece as nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. E agora eu quero ler um texto
que está na carta de Paulo aos Filipenses. Esse é um outro texto maravilhoso. Carta de Paulo aos Filipenses, já está marcadinho aqui na minha Bíblia, capítulo 4. E eu vou ler os versos. Paulo, carta aos Filipenses, no capítulo 4, e eu vou ler os versos 6 e 7. Olha só o que está escrito. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo diz, filhos, irmãos queridos, não andem ansiosos em relação a coisa alguma, mas levem ao Senhor as vossas inquietações, vossos pedidos, vossas preocupações. Coloquem tudo na presença do Senhor, não tenham receio. Nenhum de nós consegue sobrecarregar a Deus, porque Ele é poderoso demais, Ele é grande demais. Não, você não incomoda a Deus. Quando você está orando, está falando com Ele, e isso está sendo uma expressão verdadeira, sincera. Inclusive, não existe tempo para oração, não é? Você pode fazer uma oração bem curtinha, ou uma oração de 1 hora, de 2, de 3, de 5 horas, não importa, desde que todo o tempo seja uma oração verdadeira. O que não deve ser, curta ou longa, é uma oração falsa. Ou aí não vale nada, tá? De vez em quando, falando isso, parece até que eu estou julgando, né? Mas já comecei e vou dizer. De vez em quando a gente ouve umas orações por aí que... Outro dia no rádio eu ouvi um indivíduo lá orando e ele repetia as mesmas coisas, ele gritava e repetia, e ele insistia. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que há sinceridade nisso? Bom, mas quem sou eu para julgar, não é? Só que eu fico com certo receio quando ouço algumas orações assim de certas pessoas que impõem os seus pedidos a Deus e que gritam demais, como se Deus fosse surdo, e que ficam repetindo. E para ser bem franco para você, depois dessa oração assim quilométrica, repetitiva, impositiva, aí o pregador pediu uma grana lá para a igreja dele. Então, claro que não há nenhum problema em solicitar às pessoas que façam doações financeiras, né, para a manutenção e a expansão de um ministério, mas eu me preocupo quando vejo assim algo que parece uma tentativa de impressionar para depois conquistar outros objetivos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós oremos sempre, e não importa, como disse, se você ora por pouco ou muito tempo, o importante é que em todo o tempo a sua oração seja uma expressão verdadeira, seja o abrir do seu coração a Deus como a um amigo. Há um pensamento que diz assim que a oração é como a respiração da alma. Veja, do mesmo jeito que a gente não consegue viver sem respirar, no sentido espiritual falando, é a mesma coisa. Não existe vida espiritual consistente, feliz, progressiva, vitoriosa, se a gente não orar. Alguém disse que a distância mais curta entre um problema e a solução é a distância entre os joelhos e o chão. Legal isso, não é? A distância mais curta entre o problema e a solução é a distância entre os joelhos e o chão. É assim. Que Deus nos ajude para que cada dia nós oremos mais, nós busquemos mais ao Senhor. A oração, outro pensamento lindo, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Que coisa, hein? Imagine uma chave. Você tem nas mãos uma chave, e a chave é a oração. E o pensamento é assim, a oração é a chave nas mãos da fé. A sua mão é a fé que se estende a Deus. A oração é a chave, é o recurso que está nas mãos da fé. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu,
onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Se eu e você, se nós, filhos de Deus, orarmos mais e as nossas orações forem sinceras, deixando Deus realizar sua vontade em nossa vida, certamente nós seremos cristãos mais felizes e mais vitoriosos. Que Deus abençoe você. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. E como eu disse aqui outro dia, se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Não desista de orar, porque quando há muita oração, há muito poder e a vitória espiritual. Chegou a hora do Quarteto Arautos do Rei cantar. E a música tem como tema, Se a mão de Deus tocar em mim. A mão de Deus toca em você e toca em mim, em nós todos, sempre que nós oramos com sinceridade ao Senhor. Ouça a música. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Desse mundo e seus horrores, onde reina o mal.
ti, sim, nessa hora, o que importa é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Quando você ora, você está permitindo que a mão de Deus toque em você. A oração não faz Deus baixar a nós. A oração nos eleva à presença do Senhor. E como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom quando a mão de Deus toca em nós. Eu estou pensando, e em seguida já vou orar, num texto que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, quando Jesus foi batizado. Até outro dia li esse texto aqui no programa. Está escrito assim, olha: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus foi batizado, ele orou. E está escrito que enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Pai disse assim: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em ti eu tenho prazer. Creia nisso. Todas as vezes que você ora com sinceridade, o céu se abre. O céu se abre para receber sua oração, para ouvir a sua prece. Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. E quando você ora e o céu se abre, então Deus responde nossas orações enviando o Espírito Santo para que Ele habite em nós. E Deus olha para cada um desses seus filhinhos que está em oração e diz assim: Tu és meu filho, tu és minha filha, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho prazer. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Ajuda-me, Senhor, e todos os teus filhinhos que estão orando comigo, para que nós te amemos de todo o nosso coração e que nós aprendamos, Senhor, a viver em oração todo o tempo. Sejam orações curtas ou longas, que sejam todas elas sinceras, e que assim o céu se abra, o Espírito desça sobre nós e o Senhor tenha alegria em nossa vida. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus para você hoje e todos os dias do novo ano. A gente se encontra então, logo mais, no próximo programa. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.